Fala pessoal, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Espero que esteja tudo bem por aí. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o resultado da Positivo, né? O resultado do terceiro trimestre, ali a pedido de um dos inscritos. Vou trazer um pouquinho mais sobre o cenário da empresa, entender um pouco mais como essas fontes de receita e o que pode ter depreciado ali no balanço nesse terceiro trimestre. Beleza? Antes de mais nada, eu pedir para você deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você vai estar sempre recebendo os vídeos aí na sua tela, beleza? Bora pro vídeo! Bora lá então, pessoal, entender um pouquinho mais aqui do resultado da Positivo. Antes de mais nada, pessoal, eu vou entrar aqui primeiramente na linha de negócio da Positivo, é bem importante para a gente poder entender um pouco mais sobre de onde vem essa geração de receita, como que é a Positivo. Então, pessoal, para a gente olhar um pouquinho aqui, ó, Consumer, que é a linha diretamente do B2C, né? A empresa para o consumidor final, que é você vai nas lojas, Magazine Luiza, Casas Bahia, entre outras lojas, você vai ver o aparelho da Positivo. Então, isso representa 25% da fonte de receita, tá bom, pessoal? Então, o B2C é 25%. Muitas vezes, o desaquecimento ali das vendas no varejo, ele afeta também, mas principalmente quando a gente olha aqui para o commercial, tá, pessoal? Que é a parte empresarial. Ou seja, 43% da receita é B2B, negócios para negócios. Então, você vai ter vendas de tanto de computadores, de hardware como serviço, que são a parte ali de database, entre outros aspectos, soluções de pagamento, tá bom? Pela maquininha, né, adquirência, Positivo Tech, tecnologia educacional, que também faz parte ali de todo o sistema da Positivo, tá bom? Além disso, 32% da receita vem dos projetos especiais, principalmente ligados a urnas eletrônicas. Então, pega esse ano de 2024, por exemplo, é um ano que vai ter eleição. Naturalmente, essa receita ela vem preponderante, porque as urnas eletrônicas precisam ter toda a tecnologia ali dentro para que cada vez mais traga segurança dentro do processo eleitoral. Beleza, pessoal? Então, olhando aqui para a parte de receita, bem importante, né? Destrinchado já aqui essas receitas, a gente vê aqui que no terceiro trimestre, né, em relação ao terceiro trimestre de 2022, 22 fez uma receita em computadores de 850 milhões, 348 milhões no terceiro trimestre, uma queda de 60%, uma queda bem acentuada ali, quando a gente olha trimestre contra trimestre e ano contra ano, tá bom? Vou olhar sempre para os números maiores, tá bom, pessoal? Para ficar mais tranquilo também, a gente poder entender. Para projetos especiais, a gente vê que saiu de 55 milhões e veio para 329 milhões, então um incremento de 492%. Isso é bem expressivo. Quando a gente traz ano contra ano, né, nos 9 meses, a gente vê que tem 373 milhões contra 893 milhões no ano de 2022. Natural, porque o ano de 2022 teve um processo eleitoral, tá bom? Quando a gente olha também aqui para a parte de serviços, né, pessoal, a gente vê que foi uma receita de 80 milhões contra 71 milhões no ano de 2022. Então, pessoal, basicamente, a gente teve essa receita diminuída na parte de computadores, que foi preponderante. Teve as outras linhas também aqui que tiveram redução, mas o principal, de fato, foi na parte de computadores. Quando a gente vai para a receita bruta consolidada, a gente vê que em 2022 foi 1 bilhão e 200, enquanto que em 2023 foi 1 bilhão e 33. Então, redução mais expressiva dentro de computadores e aumento nos projetos especiais referente à questão de urna eletrônica. Beleza? Vamos olhar agora para a parte de despesa aqui, pessoal. Olhando para a despesa operacional, a gente vê que em 2022 foi 113 milhões, em 2023, 120 milhões, então não teve um aumento expressivo. Isso vale também para a despesa comercial, né, que foi 114 milhões, aqui um incremento de 0,2%. Quando a gente olha para a despesa administrativa, pessoal, a gente vê aqui ó, um aumento de 4,9%, saindo de 45 milhões para 47 milhões também, não tão expressivo. Então, dentro da parte de despesa administrativa e despesa operacional, a gente não teve um incremento grande, não prejudicou a empresa dentro desse cenário. Então, a gente teve uma redução de receitas e uma despesa em linha. Aonde, então, que vai... Depois, mais à frente, eu vou mostrar aqui o lucro líquido, mas aonde que está pegando, basicamente, essa queda na lucratividade, tá, pessoal?
a gente sempre olha para endividamento, né? A gente vai aqui para o terceiro trimestre de 2022 contra o terceiro trimestre de 2023, a gente vê uma dívida líquida, né, pela geração de caixa diminuindo, caindo de 1,9 vezes para 1,6. Então a gente vê esse endividamento que caiu de 1 bilhão e 400 para 1 bilhão e 300, tá bom? Só que ao mesmo tempo, com a receita caindo, né, pessoal, a gente vai ter que pagar, tem que pagar o endividamento. Então, o endividamento ele caiu porque a dívida de fato caiu, né, a dívida bruta, o número da dívida, só que isso foi consumido pela receita que foi gerada de maneira menor no trimestre, tá bom? Então, o endividamento não é preocupante, tá bom? Então, isso é bem importante frisar. Então, um endividamento controlado é só mesmo a questão de entender que essa receita ela foi pontualmente mais baixa devido a uma desaceleração dentro da economia brasileira. Dito isso, pessoal, então a gente vai aqui para a parte de receita bruta, né? Terceiro trimestre, 23 contra 22, então a gente teve a queda de 20%, né? 19%, como eu havia mencionado. A gente vai para geração de caixa operacional, né? Que é o EBITDA. A gente vê aqui uma queda só de 0,9%. Então, se você for ver dentro da operação em si, não teve um aspecto que influenciou de maneira impactante, tá bom? E a gente vai aqui para lucro líquido, caiu 43%, saindo de 50 milhões para 29 milhões. Então, a gente vê que dentro disso tudo, pessoal, a venda menor impactou diretamente no resultado. Quando a gente vai para a parte de margem, a gente vê aqui, ó, a margem líquida saiu de 4,7%, né, 4,7%, é muito pequena, caiu para 3,4%. Então, a empresa, ela, em momentos, ela pode brigar ali com a questão de prejuízo, porque a margem ela é muito pequena de fato. O que acontece, pessoal? Essa margem está vindo pequena, muito disso pelo endividamento. Se não fosse o endividamento, isso faria com que a margem estivesse maior e teria um lucro mais expansivo. O que acontece ao mesmo tempo, pessoal? É muito importante a gente entender que o maior concorrente da Positivo não é o computador da Dell, não é o computador da Apple, entre outros aspectos também, os tablets, celulares. Como você viu, a receita preponderante vem das empresas. As empresas elas vão buscar comprar aquilo que é um produto adequado pelo preço e pela entrega de qualidade. Então, as empresas não vão comprar um aparelho da Apple para colocar nos seus negócios e fazer as partes operacionais. Isso é muito caro. Então, elas vão para Positivo por causa disso. Em contrapartida, pessoal, como tem uma desaceleração da economia, as empresas começam a consumir menos, então é natural que essa queda aconteça e também a gente tem que olhar dentro disso tudo, né, e enxergar esse endividamento e essa desaceleração como algo impactante. Quando a gente vê, junto com isso, a gente vê o próprio guidance, né, onde a própria gestão da Positivo, ela já jogou para baixo esse guidance que havia projetado ali no início do ano, 5,5 bilhões, projetaram para 4,8 bilhões de receita. Então, ao mesmo tempo, a empresa está ciente do que está acontecendo e não é um ponto de preocupação ali dentro desses aspectos, tá? Pessoal, um ponto que me chamou a atenção para o balanço, e é onde eu olho que pode ter sido penalizado também, tá bom? Dá uma olhadinha aqui, pessoal, como que está na parte de ativos, tá? Basicamente, pessoal, por termos contábeis, tá? O que é um ativo circulante? É aquele ativo que tem liquidez em 3 meses, 6 meses, 1 ano. É um ativo mais líquido. Isso pode ser o caixa, pode ser estoque, pode ser alguma duplicata a receber. Então, está no ativo circulante. O não circulante é quando eu tenho um direito de recebimento, só que mais alongado, tá bom? Então, quando eu vou aqui para estoque, pessoal, dá uma olhadinha no que aconteceu. Em 2022, 1 bilhão e 700 em estoque. Em 23, no segundo trimestre, 1 bilhão e 300. E aqui em 24, ó, novamente 1 bilhão e 700. Então, se a gente vê um estoque com 400 milhões a mais, 350 milhões a mais, esse dinheiro saiu de algum lugar. Então, provavelmente saiu da parte de receitas, tá? O que é o problema? Estoque é dinheiro parado. Então, o dinheiro tá caro, né? Porque a Selic tá cara. Então, isso faz com que qualquer recurso parado gere um custo, né? Além dele estar parado e não estar rentabilizando, ao mesmo tempo ele gera um custo de estocagem, né? Pessoas para organizar, ambiente que não pode ser muito úmido nem muito seco, entre outros aspectos. Então, esse estoque um pouco mais alto, ele acaba prejudicando ali o balanço.
entendeu? Então, trabalhar com esse estoque alto, quando a gente olha uma receita trimestral e a gente vê 1 bilhão de receita e o estoque é 1 bilhão e 700, então eles estão com estoque para mais do que um trimestre de receita, são quase 6 meses de estoque. Muito disso, pessoal, o que acontece? Dentro de todo esse ano, né, de 23, que passou, teve um problema muito grande em Manaus, eles têm uma produção em Manaus, e ao mesmo tempo, o que aconteceu? Com a parte de faltando água, chovendo pouco e tal, isso prejudicou a parte produtiva. Então, isso atrasou a produção em Manaus ali para distribuição nas pontas finais, seja ali para o varejo, seja ali para as empresas também. Tá bom? Então, esse é um aspecto que impactou diretamente a empresa. Então, é sempre atentar aspectos geográficos e aspectos ambientais afetam diretamente a empresa. Beleza, então a gente vê essa parte de ativo. A gente vai aqui agora para o passivo. Passivo circulante, que também é o de curto prazo. E a gente vê aqui, pessoal, ó, pode olhar no terceiro trimestre, no terceiro trimestre do ano passado, tinha 900 milhões para poder fazer pagamento. No segundo trimestre desse ano, era 500 milhões. E já no terceiro trimestre de 2023, os fornecedores, 850 milhões. Ou seja, subiu 350 milhões ali de valores a pagar para os fornecedores. Então, é basicamente aquilo que eu mencionei. Foi para o estoque ali na parte de ativo, na compensação no passivo, foi para fornecedores ali diretamente. Tá bom? Isso foi o ponto mais acentuado ali que eu enxerguei de pode ter penalizado o balanço. Eu sempre menciono, né, que lucro a gente joga para onde a gente quiser, porque a lucratividade você pode jogar em estoque ali, o produto ele vai diminuir do lucro. Então, pode ser uma artimanha tributária para que não pague tanto tributo. Beleza? Então, como eu mencionei, né, pessoal, eles reduziram aqui o guidance, né, que saiu dos 5,5 bilhões a 6 bilhões e meio na projeção original, passando para 4 bilhões e 600 milhões a 4 bilhões e 800 milhões para o ano de 23. Conforme for saindo o resultado ali do quarto trimestre, a gente vai ter a projeção de 2024 também. Pessoal, olhando agora aqui para indicadores, tá? A gente vai ver aqui que hoje a Positivo trabalha num PVP bem abaixo ali do valor patrimonial, né? Ali em 0,65. Historicamente, esse valor patrimonial, ele trada mais alto ali em 1,3, 1,5. O PL também aqui na casa de 4,94, bem abaixo ali da média também. A dívida líquida pelo EBITDA já mencionei, né? 1,61. Ponto importante, pessoal, sempre gosto de trazer, né? O cargo de receitas. Então, o crescimento de receita nos últimos 5 anos, ano a ano, cresceu 21%, muito bacana. A gente vê um ROIC aqui também de 18%, é um ROIC muito bacana. Então, ou seja, cada R$100 investido volta R$118 para a empresa. Então, isso é muito importante, um indicador muito bacana. Um ROI também aqui de 13,21, tá bom? Acho que o único ponto que peca, de fato, é a margem líquida que está muito baixa, mas muito disso pode ser direcionado para o estoque ali, que poderia ter trazido para resultado 300 milhões a mais e ter explodido o lucro ali em relação ao ano passado. Tá bom? Lembrando que eu tirei essas informações do Status Invest. Informação agora que eu tirei aqui do Mais Retorno, pessoal. Historicamente, então a gente vê a empresa desde 2007 ali, ela carregando aqui esse resultado. A gente vê que todos os outros indicadores ali performaram muito bem, né? Vou dar um zoom aqui para que vocês vejam. A gente vê o título de inflação do governo, né? O IMAB, 645% de rentabilidade desde 2007 até agora, 2024. A gente vê o CDI a 382%, né, de rentabilidade durante esse período. O Ibovespa, 205%. IPCA, 159%. Enquanto isso, a Positivo entregou menos 60%. Então, tem uma rentabilidade ali negativa pro ativo, tá bom? Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho, vai estar sempre recebendo os vídeos aí na sua tela também. Beleza? Um grande abraço, valeu!